Olá, vamos começar o nosso encontro hoje com o tema Mãe e Pai, primeiros influencers. Eu já coloquei o título aí descolado, né, para tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já vou colocar os slides. Cabelo assanhado aí. Então vamos começar, tá? Pai e mãe, primeiros influencers. Esse tema, ele pode gerar alguns gatilhos, né? Principalmente relacionados ao que se fala, por exemplo, hoje como a culpa da maternidade. Quando eu vejo as pessoas comentarem sobre a questão da culpa na maternidade, na verdade, eu penso muito mais que as pessoas estão querendo fugir um pouco das responsabilidades que de fato a maternidade traz, né? E realmente existe um peso nisso, é uma grande responsabilidade. E a gente levar como culpa não vai resolver, né? Não vai fazer com que a viva de maneira mais leve, nem com que a gente realmente corresponda, né, ao que essa grande tarefa de educar nos exige, né? Então, se a gente pensar no sentido de culpa, não vai nos ajudar. Mas se a gente levar no sentido de missão, né, de grande responsabilidade, oi, Lu, obrigada. No sentido de grande responsabilidade, aí sim vai nos ajudar, tá certo? Então, toda vez que eu falar nas grandes, nas grandes responsabilidades, né, que a maternidade traz, então, assim, procure não canalizar isso no sentido de culpa, mas no sentido de que é a realidade e que nós precisamos encarar de maneira séria, né, mas também de maneira que a gente vai carregar como uma missão de vida, né? Não como um fardo, mas como uma missão. E grandes pessoas fazem grandes missões, né? Então, essa foi a missão que nos foi dada. Se nos foi dada, nós podemos cumprir, tá bom? Então, vamos lá. Considerações iniciais, como eu falei para vocês, né? A educação de filhos, ela vai muito além de ensinar algo, mas passa diretamente pelo que realmente somos. Então, assim, muitas vezes, ao abordar o tema educação dos filhos, isso faz com que algumas pessoas se sintam muito magoadas, né? Porque elas são obrigadas a revisitar a própria educação. Nós somos convidados a repensar a nossa própria educação. Então, muitas vezes a gente dá pitaco, né, numa forma que a pessoa educa, numa forma como a pessoa conduz a educação dos seus filhos, a gente vai estar mexendo com coisas além da educação, na verdade, né? Coisas mais profundas. Então, assim, educar é um convite a você revisitar a sua própria educação, tá? E você repensar, né, em muitas coisas que aconteceram na sua vida, se você vai querer que se repita na vida dos seus filhos, né? Então, por isso que a educação dos filhos é um tema tão delicado. Nem sempre as pessoas são abertas a conversar sobre isso, porque existem questões mais profundas, né? Então, o ser humano, ele é o quê? Ele é único, irrepetível e complexo. Então, por mais que a gente leia livros de educação, por mais que a gente pague milhões de cursos, assista milhões de aulas, a gente sempre vai lidar com situações únicas, inusitadas. Por quê? Porque cada filho nosso, cada ser humano é único, né? Ele não obedece a regras ao pé da letra. Na verdade, sim, quando nós estudamos sobre o ser humano, sobre a educação, nós estudamos muito mais sobre princípios que vão nos ajudar a conhecer aquela pessoa,
né? Aquela pessoa do nosso filho e ajudar ele a se descobrir, a ele colocar em jogo todas as potencialidades dele, né? Então, é sempre nesse sentido, muito mais um manual para nos guiar do que algo para decifrar o nosso filho, né? Porque esse enigma que toda criança ele vai ser decifrado ao longo da vida, por cada pai, por cada mãe, né? E cada enigma desse vai ser único, tá? Então, como eu falei para vocês, o tema da aula pode ter alguns gatilhos, né, que façam com que você reviva algumas coisas. Então, assim, a minha intenção não foi provocar fortes emoções ou conflitos de forma alguma, mas expor alguns dados que são importantes para que a gente tenha uma noção de como é a realidade de educar de fato, né? Então, o que é o ser humano? A gente só consegue ajudar uma pessoa a ela desenvolver o que ela tem de melhor se a gente sabe o que é de fato uma pessoa, né? Então, o que é um ser humano? É a mera evolução do macaco? Nós percebemos que não, né? Porque nenhum outro macaco até hoje evoluiu que nem nós, né? Então, há algo de muito mais complexo e misterioso na formação do ser humano do que o simples passo evolutivo, né? Evolução eu tô aqui, aí eu dou um passo e vou à frente. Talvez não seja exatamente isso que aconteça com a gente, né? Porque outros animais têm evoluído ao longo dos anos, mas nenhum deles chega perto do que de fato nós somos. Então, queria dar uma pincelada rapidinho para vocês aqui. Quando eu vou falar de interferência do pai e da mãe na formação da personalidade, o que é que eu estou querendo falar com isso, né? Primeiro, o conceito de personalidade. Personalidade é tudo que uma pessoa é. E tudo que uma pessoa tem alguns componentes, né? Eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês essa divisão, tá? Então, o conjunto de características adquiridas e que já nascem com a pessoa formam o caráter. Então, por exemplo, o que é que já nasce com a gente? A constituição física, né? A nossa genética, né? O nosso temperamento, a nossa inteligência, de fato, né? Nossas conexões cerebrais, né? Nosso potencial, digamos assim. Isso já nasce com a gente, né? A gente pouco pode mudar. A gente melhora essas características, mas uma vez que eu nasço com determinada característica, né? Aquilo eu não posso mudar na genética, né? Eu posso transformar, posso melhorar um pouco, mas de fato, o que a gente já nasce com uma determinada gama de coisas, tá? Carga de coisas. E o que a gente vai adquirindo ao longo da vida são o quê? Os sentimentos, os valores, os nossos ideais e o conjunto de atitudes, ou seja, as nossas inclinações, tá? Isso tudo a gente vai adquirindo ao decorrer da vida, né? Com a convivência com os nossos pais, no nosso meio, tá? Tudo isso vai se formar, vai se juntar e vai compor a nossa personalidade. Então, quando eu falo de influência do pai e da mãe na personalidade, eu tô falando em todo esse conjunto, na pessoa como um todo, tá bom? E eu trago para vocês um dispositivo que é usado aqui no Canadá, tá certo? É um questionário que ele tem 11 eventos, né? E eles chamam que esses eventos são eventos que ocorrem na infância, que eles aumentam de 2 a 3 vezes o risco de suicídio na vida adulta, né? O risco de suicídio e também de doenças psiquiátricas, né, de transtornos de saúde mental, tá certo? Então, quando você vai ler esses pontos, todos esses pontos que eu sublinhei estão diretamente relacionados ao pai e à mãe. Olha aqui, rapidinho para vocês, ó. Número 2, você perdeu um dos pais por causa do divórcio, abandono ou morte? Então, se você marcar um desses eventos, você vai ter, na idade adulta, um risco aumentado de doença mental e tentativa de suicídio, segundo esse questionário, tá? Então, quanto mais você marca, mais agravos na saúde mental você tem na idade adulta. E realmente é um questionário que tem uma correlação muito grande com a doença mental, com a saúde mental na idade adulta.
Então, olha que é a importância dos pais, né? Você morou com alguém que tinha algum problema com bebida ou uso de drogas, incluindo medicamentos prescritos. Então, assim, se os pais tinham isso, né? Geralmente os pais, olha a influência que tem, né? Aí aqui diretamente, ó, seus pais ou adultos em casa bateram, batiam ou ameaçavam machucar um ao outro. Então, a violência entre os pais, o divórcio, olha a importância da estabilidade no casamento, né, na relação conjugal. Olha a interferência grande que vai ter na vida adulta, né? Algum dos pais ou adulto em sua casa já ameaçou, insultou ou humilhou você? Algum pai ou adulto em sua casa bateu ou machucou você de alguma forma? Você sentiu que ninguém em sua família o amava ou achava que você era especial? Né? Então, assim, o número um, o item, ele fala sobre negligência, né? Ele diz assim, se você usava roupa suja, passava muito tempo sujo, que significa negligência, né? Se você foi negligenciado. E o 10º ponto lá tem abuso sexual. Então, você tem que praticamente o questionário todo se relaciona a mãe e o pai, né? Como essa criança era tratada no seio familiar, pelo seu pai e pela sua mãe. Olha a influência que vai ter, né? E a correlação é muito grande, gente, muito grande mesmo. Ilmara, Oi, pode falar. só uma dúvida, esse questionário, qual é a fonte dele? É escolar? É de alguma Não, instituição? ele é empregado, ele é usado na medicina de família e também por psiquiatras, Ah, ok, ok. viu? Então, assim, ele é super conceituado, ele é super usado como ferramenta de diagnóstico. Então, por exemplo, chega um adulto lá no consultório do médico de família aqui no Canadá ou no consultório psiquiátrico, e ele tem história de depressão, tentativa de suicídio. Um dos mecanismos para avaliação dele vai ser empregar esse questionário de eventos adversos na infância, né? Então, quanto mais pontos ele marcar nesse questionário, mais ele vai merecer cuidado, mais atenção, porque ele vai ter um risco muito alto, né, de tentativa de suicídio, vai exigir ainda mais cuidado do ponto de vista de saúde mental, tá certo? Então, assim, não é um questionário escolar porque é aplicado para adultos, tá bom? Mas, se você tem uma criança que ela é exposta a isso, obviamente, né, que os impactos vão aparecer na vida adulta, né? Dificilmente os impactos não vão surgir, né? Óbvio que eu não tô sendo, eu não quero simplificar as coisas, tá bom? Isso aqui esse questionário que eu mostrei para vocês é um instrumento de avaliação, tá? E, Mara, todo mundo que passou por isso vai ter problema de saúde mental? Não. Muitas pessoas conseguem superar, né? Então, assim, mas quem tem problema de saúde mental, o adulto, ele fatalmente marca esses pontinhos aqui, tá bom? Quem tem problema relacionado à sua saúde mental, tá? Dificilmente ele não vai marcar essa pontuação aqui, infelizmente, né? Uma Então, outra perspectiva, amiga. oi, Um desculpa? Jesus, caiu aqui, desculpa. Posso só trazer uma outra perspectiva junto? Pode, amiga, pode falar. Não necessariamente a pessoa que vive tudo isso vai ter problema de saúde mental, né? Isso. Mas eu conheço um caso de uma pessoa que passou por isso, igual você falou, de pai alcoólatra, que ameaçava a mãe, enfim, toda uma questão. Não houve divórcio, mas a situação em casa era bem, bem difícil, sabe? E aí é uma pessoa que não tem problemas de saúde mental, mas ela tem vários problemas de questões de autoestima, sabe? De conseguir confiar nela mesma. Então, muitas vezes é uma pessoa que eu vejo que é extremamente competente, que consegue fazer muito mais do que aparentemente faz, mas por conta de todo esse histórico, né, de nunca ter tido uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, um carinho, uma presença, né, não consegue dar esses passos com facilidade, sabe? Porque tem toda essa questão de autoestima, de achar que não é suficiente, de que nada, de que não é digno das coisas. Isso é um outro ponto, né? Eu não sei se entra exatamente na questão de saúde mental, porque o meu conhecimento é muito raso, então eu não sei se enquadraria em algum
desse tipo, né? Mas tem essa outra face aí da moeda. Não, assim, as consequências, elas sempre vão ter, né? Cada pessoa vai elaborar isso de uma determinada maneira, né? No caso desse questionário, a marcação desses eventos, ele conseguiu relacionar ao risco de suicídio e a doenças específicas da saúde mental, depressão, ansiedade, alguns transtornos de personalidade, tá certo? Ele detalha isso, que assim, ia demorar muito tempo, eu não trouxe tudo isso. Mas, com certeza, minha amiga, embora a pessoa tenha conseguido ter uma vida relativamente, uma vida funcional, né, não tenha desenvolvido algum transtorno de saúde mental mais grave, né, os impactos que ela guarda na personalidade dela, eles vão existir, né? A diferença vai ser como ela vai lidar com isso, né? Algumas pessoas conseguem buscar ferramentas, né? Ou, por exemplo, na religião, no trabalho, em outros vínculos familiares, né? E a pessoa consegue sair, né, desse ciclo consegue quebrar, né? Essas más influências que ela trouxe, que ela tem dentro de si, e ela consegue elaborar de uma outra maneira, tá? Então, assim, isso é muito particular, né? Mas o fato é que essas influências, elas sempre vão existir. Uma vez que esses eventos acontecem na infância, eles não são eventos banais, é isso que eu quero dizer, né? Então, tudo que nós fazemos como pai e mãe, quando eles são de natureza grave, né? Como, por exemplo, o abandono, o divórcio, a violência, a humilhação, eles vão ter um impacto muito forte na formação da personalidade, viu? Mas, assim, ótima observação. Os impactos, eles sempre vão existir, né? Não tem jeito. Então, você vai ter influências diretas na formação humana que os pais vão ter, ou seja, a transmissão genética, né, por herança, obviamente, né, o aprendizado e o aprendizado através do ambiente externo. Então, ele colocou essas principais formas de influência diretas, né, do pai e da mãe, né, de transmissão direta. A atmosfera na qual evolui a criança representa um papel primordial no desenvolvimento da sua moralidade, seu caráter e personalidade. Então, assim, não tem jeito, né? Então, se você disser assim, não, eu quero deixar meu filho livre, ele que vai escolher. O fato de você ter adotado essa postura já significa para ele uma coisa, que você não dá importância àquilo, e isso ele vai assimilar na personalidade dele, né? Então, assim, até a nossa recusa em orientar nosso filho em relação a certos temas, ela vai ter um significado, tá certo? Vai ter um impacto na formação da moralidade dele. E entre as influências externas, a da família, ela predomina sobre todas as outras, principalmente na primeira, segunda infância, ali pré-adolescência, tá certo? E também na adolescência, essa influência vai diminuir um pouco na adolescência, mas ela ainda vai existir, né? Então, olha a importância, né? Olha a importância que a gente tem, essa grande influência, né? Então, nos primeiros anos de vida, a criança, ela recebe de modo passivo. Ela não reage pessoalmente, ela vai absorvendo, né? Como a gente fala, né? Como se fosse uma esponjinha, né? Ela vai, é assim que faz, é assim que faz, é assim que eu vejo. Então, ela vai absorvendo. O contato com o meio que irá contrabalancear a influência do lar, ela acontece justamente lá na puberdade, né? E também por influência da escola. Então, assim, a partir do momento que o seu filho frequenta a escola, ele vai estar também suscetível, a escola vai virar o meio dele, né? Então, a importância da gente escolher uma escola como continuidade do processo de educação que a gente quer para o nosso filho, tá certo? Então, vai ser esse momento da adolescência, né? A influência dos pais vai diminuir um pouco e a influência do ambiente também vai contrabalançar, né? Primeira educação. Então, a primeira educação da criança é esse processo que eu falei para vocês, essa absorção, né? Então, é um processo sem consciência, a criança não reflete. O que é ter consciência? É você pensar sobre,
né? A criança, ela não pensa sobre, ela vai absorvendo, né? Então, qualidades e defeitos de seu ambiente penetram-lhe e moldam-na de modo tão íntimo que ela conservará por toda a vida. O elemento principal baseia-se nos sentimentos, hábitos e modo de ser das pessoas que a cercam, né? Então, assim, a importância do amor e do carinho envolvido. Ai, Ilmar, eu não sei muito de educação, eu não gosto de estudar muito de educação, não me interessa muito. Então, faça com amor, né? Faça com amor. Se você não puder fazer nada, dê muito amor, dê muito carinho, né? Porque o pouco que você puder transmitir para os seus filhos, se for envolto numa atmosfera de tranquilidade, de paz e de amor, isso vai fazer muito bem para a criança, né? Isso vai trazer muita segurança, tá? Então, e a criança se adapta ao meio. Hábitos da criança é igual hábitos da família. Ordem, limpeza, ócio. Aí aqui eu aproveito para comentar um pouquinho sobre o bullying, né, que a gente discutiu lá no grupo, né, teve umas intervenções muito legais da Roberta, né, experiência dela em educação aqui no Canadá, e uma das principais dificuldades de você combater o bullying é porque o problema que a criança apresenta não é dela, a criança não é a doença, a criança é o sintoma, né? Então, o comportamento da criança é um sintoma do que ela recebe em casa, do que ela vivencia em casa. Então, as pessoas não têm muita noção do que é isso, né? Então, por exemplo, em psicologia, eu tenho várias amigas que elas se recusam a atender a criança em si. Elas começam fazendo a terapia com os pais para entender o ambiente, o contexto familiar e, se necessário, alguma intervenção com o filho, com a criança. Porque quando você vai na fonte e consegue resolver aquele contexto familiar, automaticamente a criança vai responder, tá? Então, as pessoas hoje não têm essa noção. Então, muitas vezes a gente tem um problema, as pessoas têm um problema com o filho em casa e dizem, eu quero um psicólogo para resolver. Gente, nesse momento a gente tem que se voltar para a gente. Poxa, o que é que não tá legal aqui em casa, né? Tá acontecendo alguma coisa? Eu tô me desentendendo com o meu marido, o ambiente tá pesado, não tá legal, tá faltando alguma coisa na minha casa. Então, assim, uma autoavaliação, ela vai te dar muito mais respostas do que você procurar uma ajuda externa, muitas vezes. Ou se você quiser procurar uma ajuda externa, começa primeiro para você, né? Ó, tô com dificuldade no meu casamento, vou procurar uma ajuda, tô com dificuldade na minha forma de encarar a maternidade, vou procurar uma ajuda para mim. Isso com certeza vai ter um impacto muito maior, né? Então, hábitos da criança é igual a hábitos da família. Então, quando você se depara com uma situação de bullying na escola, muitas vezes essas crianças vêm de lares violentos. Então, como é que você vai dizer assim, olha, paizinho, o problema do seu filho não é ele, o problema do seu filho é você, né? Então, assim, é muito complicado essa abordagem, porque você realmente vai mexer em coisas que estão além de um mero comportamento da criança, se é uma criança travessa ou agressiva, não é exatamente isso, né? A questão principal, né? Então, ó, imitação não somente em relação a hábitos, mas a disposições morais e espirituais. Isso aqui, gente, vale para o bem e para o mal, tá? Então, mais uma vez a questão lá do bullying, né? Então, se eu tenho comportamentos de humilhação, de maus tratos em casa, a chance da criança reproduzir esses comportamentos é muito grande, né? É muito grande. Então, aí que é um ponto bastante delicado, né, pela questão do bullying. Então, a abordagem numa situação de bullying seria uma abordagem realmente que envolveria escola, que envolveria os pais, que envolveria apoio psicológico, principalmente para as famílias, né, e também, assim, uma coisa de sociedade, né, uma coisa de sociedade, para tentar ajudar aquela criança. Eu também, assim, não sou a favor, por exemplo, de a gente a criança tá dando problema, dando bullying, tá fazendo bullying, a gente vai trocar ela de escola, né? Muda ela de escola. Porque, na verdade, aquela criança, muitas vezes, ela tá pedindo socorro, né? Então, assim, ela já
provavelmente é negligenciada em casa. Então, quando a escola vai fechar as portas também, quando a escola fecha as portas, o que é que vai sobrar para essa criança? Né? Então, assim, é uma questão difícil, né? Não é fácil de se resolver, né? Mas eu queria que também tivesse esse olhar, né? Esse olhar amplo sobre a questão. Não só assim, não é uma questão tão simples de resolver, mas que você pode adotar muitas medidas. Uma delas, por exemplo, é a formação dos pais, né? Promover formações, por exemplo, uma formação como essa, para que a pessoa perceba, olhe para si. Poxa, será que o problema do meu filho não está sendo eu? Né? Muitas vezes a pessoa tem a capacidade de refletir, né? De mudar e buscar tratamento, enfim. Então, Interessantíssimo. Desculpa te cortar de novo, mas eu não, pode. achei excelente. Isso daí foi um tapa na minha cara, porque o nosso primeiro instinto é tentar resolver o nosso problema, né? Ah, não, muda essa criança de escola, muda essa criança de sala e tudo mais. E faz muito sentido isso que você falou, né? Ela vai ser só negligenciada novamente. Então, assim, amiga, como eu falei para vocês, né? A influência está em casa, mas a partir do momento que ela vai para a escola, ela também vai receber a influência da escola, né? Então, por exemplo, se eu tenho professores e a comunidade escolar que vai tratar aquela criança só como um problema, né? Que ela vai querer que ela vá embora, infelizmente a gente vai perder essa criança, sabe? Então, assim, cabe para a gente também essa reflexão. Às vezes é a única chance daquela criança receber amor, receber afeto, saber que ela não pode agir daquela maneira. Também ela ter contato com boas famílias, né? Com crianças que têm amor dos pais, porque quando na adolescência ela olha para fora, para outras famílias e percebe outras realidades, ela começa a fazer uma comparação. Poxa, em casa eu não tenho isso, mas existe, né? Então aquilo faz com que ela possa se mover em direção ao bem, né? Poxa, eu quero ter a família que aquele meu amiguinho tem. Eu não quero ter a minha família. Não quero ter isso, eu quero ter outras coisas, né? Então, quando você priva a criança de boas influências, você está tirando todas as chances, entendeu? Então, a gente também tem que ter esse olhar. E como eu falei para vocês, essas boas disposições servem para o bem e para o mal. Então, para o bem, os pais que são pessoas boas, que são pessoas justas, que não julgam outras pessoas, claro, né? Mas que julgam as situações com sabedoria, com justiça, né? Que realmente tem valores sólidos, valores firmes, valores espirituais, por exemplo. A criança absorve aquilo como dela, né? E quando ela cresce, é muito difícil tirar. Poxa, meu pai era assim, eu não vou ser. Quantas vezes a gente não escutou, poxa, eu faço isso porque meu pai fazia isso, né? E pronto, né? Então, quando a criança cresce, ela vai pensar sobre aquilo, se torna consciente, mas aquele valor, ele já está arraigado, né? Os bons valores, eles consolidam, né? Também na família. Então, o filho, ele respira, de certo modo, a alma de seus pais. Olha que lindo. Essa parte é poética, né? Alimentando-se de suas disposições íntimas. Elas criam uma atmosfera sã ou não sã, na qual a criança mergulha e da qual não pode escapar. Então, se você pensar, né, se você ler esse slide pensando numa família boa, que alegria que dá de ler, né? Que é o que nós queremos proporcionar para os nossos filhos. A gente quer criar uma atmosfera tão boa em casa, tão maravilhosa, que eles não consigam escapar, né? Do bem, do nosso amor, né? Da busca da verdade, da busca da bondade, da beleza, tudo isso que a gente quer proporcionar para eles, né? E a influência da harmonia conjugal no comportamento da criança. O problema das duas autoridades. Você pode até dizer assim, Ilmara, é normal que tenha só uma autoridade, né, para a gente obedecer e tudo. Então, o pai e a mãe não seria um conflito de autoridades? Um educa de um jeito, um educa do outro? Na verdade, não.
na verdade, essa dualidade na maneira de educar, ela é extremamente benéfica. Mas olha como é que é a boa dualidade. Não é a dualidade ruim de um discordar completamente do outro e pensar coisas completamente diferentes na educação. Não, não é isso. É o sentido de que cada um tem o seu jeito de educar. E quando vocês caminham na mesma direção, esses jeitos diferentes, eles só vão colaborar, só vão acrescentar e enriquecer a educação dos filhos, né? Então, por exemplo, a dualidade, a vantagem de existir o pai e a mãe, né? Eles complementam-se, eles se corrigem. Por exemplo, a mãe, a gente sabe que a mãe tem aquele olhar mais individual sobre a questão do filho, né? Às vezes é mais condescendente, às vezes mais carinhosa, menos dura. Então, entra o pai com aquele olhar mais objetivo, mais desafiador, né? Aquele olhar que acredita nas potencialidades do filho e quer jogar ele para frente, né? Então, essas coisas, elas se contrabalanceiam e elas dançam de maneira harmoniosa na educação dos filhos, né? Isso, de forma alguma, gera uma duplicidade, uma dificuldade da criança de assimilar. Pelo contrário, a criança percebe os jeitos e ela vai sendo envolvida, né? E vai sugando o que é melhor dos dois jeitos. E os dois jeitos são importantes para a formação da personalidade da criança, né? Aquela mãe que segura, que acolhe um pouco nesses momentos, aquele pai que solta e bota para frente mais adiante, tá? Então, isso é uma harmonia perfeita, né? É harmonia no processo educacional. Então, os dois devem tomar decisões importantes juntos, né? Por exemplo, decisões importantes em relação à escola, a como vai ser passado determinado conhecimento, por exemplo, sobre sexualidade para os filhos. Tudo isso deve ser conversado para que haja os diferentes pontos de vista, né? Do ponto de vista masculino, o ponto de vista feminino, e esses pontos de vista eles vão se complementar, né? E vão juntos chegar à melhor decisão na educação dos filhos, tá? Então, devem estar de acordo em qual ideal semear no coração da criança. Então, a gente deve conversar muito com os nossos maridos. Poxa, o que a gente quer plantar no coração dos nossos filhos? O nosso objetivo principal qual é? É esse aqui. Então, a gente vai trabalhar junto para isso. Cada um com o seu jeito. A gente não vai tolher as iniciativas do nosso marido, nem o nosso marido também vai tolher as nossas, né? Mas sim, elas vão caminhar juntas, tá? Juntinhas, para que a gente consiga os nossos objetivos, né? Aí, continuando, a influência masculina e feminina, né? São duas visões diferentes sobre o filho. Olha aqui que interessante, são duas visões diferentes sobre o filho. Então, não são só duas formas de educar, são duas formas de ver a mesma pessoa. Olha que interessante, né? Então, a mãe tem uma visão do filho, o pai tem outra visão do filho, né? Então, isso gera o quê? Um conhecimento mais aprofundado. Muitas vezes, a gente fecha os olhos para alguns aspectos do nosso filho e o nosso marido justamente vai naquilo que a gente não está alcançando, né? Com isso, você tem um conhecimento mais aprofundado do que é o seu filho, né? Então, você tem uma combinação de influências harmoniosas que fazem a criança caminhar em uma direção. Examinar objetivamente as disposições dos filhos e não só aplicar teorias. É como eu falei para vocês, né? Essas aulinhas que eu dou, o curso que você faz, bababá, bababá, nada disso vai substituir o seu olhar sobre aquele filho único, né? Único no sentido de que ele é único, não importa quantos irmãos ele tenha, né? Mas ele é único, só existe ele. Então, o nosso olhar atento, parar para ver como ele se comporta, parar para ver como ele sente, como ele reage, como ele conversa, o que é importante para ele, o que não é importante para ele, o que o magoa, o que o deixa feliz, né? Nenhum curso vai dar isso para a gente, tá? Nenhum curso vai dar isso para a gente. Isso é indispensável na educação dos nossos filhos, tá? Vou já terminar. Então, desentendimento dos pais e desvios de consciência. Você tem perda da verdadeira noção do bem e do mal. Por isso que é tão prejudicial o divórcio e o afastamento dos pais, né? Então, a criança,
Aí, explicando por que isso faz tão mal. Ó. A criança busca o prazer e foge da dor. Isso aqui é um instinto que ele é mais primitivo. Os animais vivem disso daqui, tá? Os animais, eles buscam prazer e fogem da dor. O ser humano, ele não é para ser assim. Por quê? Nós temos razão. E nós sabemos que muitas vezes o prazer não é adequado e a dor é o certo, né? Isso é uma situação completamente humana, né? Racional e humana. É fácil da gente entender. Mas a criança não, ela ainda tem essa dificuldade desse pensamento, dessa racionalização. Então ela vai agir assim, né? Ela vai buscar o prazer e fugir da dor, como o instinto mais primitivo dos animais. Então ela procurará aliados para satisfazer seus desejos. Sem a unidade entre os pais, um será visto como importuno e até inimigo. Então, com isso, você vai ter egoísmo e desvios morais. A criança, ela vai fazer a leitura dessa fragilidade da relação dos pais, né? Principalmente em situações de divórcio. E ela vai eleger um pai como aquele pai que tenta, por exemplo, dar uma boa educação, ela vai ser o pai inimigo, né? E o pai que quer ceder aos caprichos, muitas vezes para agredir o outro cônjuge, ela vai ter como amigo. E a criança vai ficar dividida, né? Então, essa dualidade de sentimentos com as duas autoridades mais importantes da vida dela vai fazer com que ela tenha desvios morais. Então, egoísmo, manipulação, ela vai ter dificuldade de ser generosa, de ser altruísta, porque ela está sempre nesses polos de discordância, né? Então, assim, é só um pouquinho, uma pincelada aqui para vocês do quanto isso vai fazer mal para a personalidade da criança, tá bom? Então, continuação das consequências da desunião sobre a evolução. Primeiro, dos sentimentos, né? Disputada por dois polos opostos de afeição, sua necessidade de amar e ser amada será atormentada e constrangida. Vai ter um desequilíbrio moral, escolher um ou se isolar. Então, principalmente, gente, quando tem aqueles processos horrorosos de alienação parental, que um pai fica fazendo a criança, gente, isso representa uma verdadeira tortura e uma destruição. Você está jogando uma bomba na formação desse indivíduo, né? Da personalidade dessa criança. Porque ela deveria amar os dois, mas ela está sendo obrigada a gostar de um e não gostar do outro. Então, quando isso acontece, ela amar para ela deveria ser uma coisa boa, e na verdade ela está sendo atormentada e constrangida, né? Então, isso vai provocar um dano muito grande à personalidade dela. Por isso que está lá naquele questionário que eu mostrei para vocês, né? A vida moral, da mesma forma, né, vai ser atingida. O coração, né? Então, você pensa assim, então, Ilmara, tudo bem, eu já entendi, é melhor a gente se separar, é melhor a pessoa se separar na adolescência, né, porque já teve uma boa formação, então lá na adolescência, na verdade não, na adolescência também vai ter um impacto muito ruim, porque ela vai estar começando a descobrir as relações, né, olhar para fora, olhar para o outro, se relacionar de maneira romântica, né, e com isso ela vai perceber o quanto as relações são frágeis e descartáveis, porque a dos pais dela foi, né? Então ela provavelmente vai projetar nas relações futuras que ela vai ter. Então, em nenhum momento é um momento bom para separar, tá certo? E uma na vida adulta eu vou separar, poxa, mas aí, sei lá, será que não dá para reconstruir, né, a relação e tentar viver junto ali no assim, na terceira idade, por exemplo, enfim, não vou entrar exatamente nessa alçada. Mas aqui eu coloquei justamente para chamar atenção, porque tem muita gente que diz, eu vou esperar crescer um pouquinho mais para eu me separar. Não, gente, os danos vão ser muito grandes também, tá? Então, a identidade de gênero é estabelecida no contexto familiar. Aí volta lá aquelas reportagens, pelo amor de... que a gente vê. Teve um menino lá no Rio, né, que levou a criança para um ambulatório trans, que era uma criança de 8 anos que queria ser trans, que era trans,
E 2 anos depois, a mãe fez a transição, né? Virou um homem trans. Então, você pensa assim, poxa, é claro, é óbvio que existe uma influência da sexualidade da mãe na formação da sexualidade ali da criança. E é uma influência ali brutal, né, constrangedora na formação da sexualidade daquela criança, tá? Então, e outra coisa, você não vê falando no pai, o pai do menino, né, o pai da menina, você não vê falando, né? Então, foi só a figura da mãe que assumiu, né, e você só vê isso. Então, assim, uma loucura, né? Só uma pessoa que não tem um mínimo de bom senso olha para aquela situação e acha que a culpa, que é uma manifestação da sexualidade da criança. É óbvio que não é, né? Então, o pai, olha aqui, o pai é mais importante para o desenvolvimento de identidade de gênero do menino que a mãe, tá? Então, muito cuidado. Ah, e o mar é mais. Meu marido é distante, ou, por exemplo, no caso de os pais falecidos. Gente, outra figura paterna que tem uma boa influência sobre a criança também pode assumir esse papel, né? E também pode dar bons frutos e segurança para a criança, tá bom? Principalmente em caso de falecimento, onde a memória do pai é preservada, né? Isso também, isso tem um impacto, óbvio, sobre a vida da criança, mas isso é um impacto infinitamente menor do que, por exemplo, o abandono, tá certo? Então, na infância, meninos e meninas são emocionalmente ligados à mãe, né? É o primeiro objeto de amor. As meninas continuam sua identificação feminina por intermédio do relacionamento com a mãe. Os meninos, eles precisam quebrar sua identificação com a mãe e se identificar com o pai, né? Por isso, em uma sociedade, por isso que, por exemplo, a homossexualidade masculina, ela é muito maior em termos estatísticos do que a homossexualidade feminina, tá? E também por isso que é tão triste quebrar a figura do homem na nossa sociedade, porque ele vai ter uma influência sobre a formação dos outros homens, tá? Então, assim, olha que as coisas todas se conectando, todas se conectando. Enfim, isso aqui é um mundo de coisa para falar, mas assim, só para citar a grande importância dos pais na formação da sexualidade das crianças, tá? Bem, Maria, agora o que fazer? Você já colocou muita coisa, eu já estou realmente assim, meio em choque, né, com algumas coisas. Bem, mais uma das maiores forças humanas é a força da personalidade, tá? Então, quando eu digo isso, significa que a gente não pode ser simplista. Eu tenho casos assim, eu posso até mandar podcasts para vocês de pessoas que passaram pelas maiores atrocidades na sua infância e que hoje são capazes de contar a sua história de uma outra maneira, do ponto de vista de esperança. Foram pessoas que deram a volta por cima, que acharam no serviço ao outro o grande sentido da sua vida, né? Combatendo os sofrimentos que tiveram na infância, ajudando outras pessoas, né, e prevenindo outros, né, casos de pessoas que superaram histórias grotescas, né, de abuso sexual, e que hoje são pessoas que ajudam outras pessoas, né, com histórias lindas de vida, né, posso mostrar para vocês alguns podcasts depois. Nós podemos ter nossos dragões internos para lutar, mas somos livres para planejar e mudar nossas vidas e a dos nossos filhos. Aí, Mara, eu passei por várias coisas dessas que você falou na minha infância, né? Minha amiga, a gente tem a plena possibilidade de reescrever uma outra história, tá? Tanto para nós quanto para os nossos filhos. Contar a nossa história não do ponto de vista de vítima, né, do sofrimento, mas do ponto de vista da superação, né? Do ponto de vista de que, poxa, vou dar um basta, eu não quero mais passar adiante, né? O sofrimento que, por exemplo, você tenha eventualmente passado, tá? Então, que batalhas eu vou travar? Quais realmente valem a pena? Então, eu coloquei essa parte aqui pensando, poxa, se existe alguma coisa que vale a pena lutar, por exemplo, é pelo nosso casamento, né? Pela saúde do nosso casamento, pela nossa harmonia conjugal. Isso vai ter um impacto violentíssimo, né, na formação da personalidade dos nossos filhos para o bem, né? Então, Yumara,
eu sofro vendo qual é a escola que eu vou botar o menino, se ele vai fazer aula disso e daquilo. Mas eu esqueço, né, uma parte primordial, por exemplo, que é a minha harmonia conjugal, né, a saúde do meu casamento. Gente, às vezes a gente tem que eleger as nossas principais batalhas, né, e não esquecer delas, né. E, como eu falei para vocês, né, e para encerrar, né, se você só pudesse guardar uma frase, né, de toda a apresentação, seria: amem seus maridos, né? Então, lutem pelo casamento, né? Lutem pela harmonia na casa de vocês, que isso vai ter um impacto muito grande na formação dos nossos filhos, né? As referências que eu usei, tá bom? Quem depois quiser dar uma olhada, me fala que a gente combina, tá certo? Acho que eu finalizei. Muito obrigada. Amei, Passei aí. amei, Mara. Eu gostei da fonte, o livro que você mostrou agora, eu já tinha visto ele, Pedagogia, que tem a imagem da Virgem Maria na frente. Ah, é maravilhoso. É o Tratado de Pedagogia. Pequeno Tratado de Sim, Tratado de Pedagogia. Pedagogia. Ah, ele é perfeito, amiga. Eu uso ele para quase tudo na vida. Ah, que É muito interessante. Que bom. bom ouvir É alguém falar, muito porque eu, né, só tinha visto assim o livro e uma pequena sinopsezinha, né? Mas bom. nunca tinha visto assim um comentário do que, né, o livro fala, o que tem no conteúdo do livro. Ah, ele é ótimo. Depois, quando tu vier aqui em casa, eu te mostro. Maravilhoso. Tá Ele tem certo. muita coisa mesmo. Então é isso, meninas. Muito obrigada, Mara. Amei, amei, amei. Excelente, Deus te abençoe. Muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? Foi ótimo. É isso, amiga. Eu que agradeço. Desculpa por ter antecipado, tá, meninas? Mas eu acho que eu vou Ah, não, foi conseguir ótimo. ver um filminho aqui com o meu digníssimo. E Pois tá. Tá ótimo. Para mim tá ótimo também. Você mandou uma mensagem, só que na hora eu nem tinha visto, eu só fui ver 10 minutos depois, mas deu tudo certo. Tudo bem, amigas. Obrigada, viu? Beijão. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nayara.